A paz do Senhor Jesus aqui novamente. Encontro com Deus e Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, quando nós entramos aqui nesse encontro com Deus, a salvação está às portas. O que acontece? Nós estamos com o nosso relacionamento com Deus precisando de um encontro todos os dias. Nós não entendemos porque Eva aceitou que a serpente falasse. Mas quem sabia da verdade era Adão. Mas ao momento que você lê, eu vou ler de novo, irmãos, que foi lido ontem, para que você abra o teu coração para você entender o que Deus quer falar. Ora, a serpente, Gênesis capítulo de número 3, versículo 1, a serpente era mais astuta. A astúcia, ela destrói muita gente. Leva a própria pessoa para o pecado. Porque Satanás, ele caiu porque ele abriu a astúcia, ele era muito astuto e achou que essa astúcia ia levar ele para cima de Deus. Ele desceu. Ser muito astuto, muitas das vezes, traz nós para um falso relacionamento. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à serpente: é assim que Deus disse, não comeres de toda a árvore do jardim. Ela não sabia. Ela falou para Eva. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas ela sabia. Mas como assim? Mas o pecado era do homem. Porque o homem estava com autoridade, irmãos. Deus criou o homem para ser o dono da autoridade das coisas de Deus. A mulher, ela é a companheira, é o anjo. É a estrutura da casa. O homem, o pilar. E se o pilar tiver trincado ou rachado, a estrutura da casa não suporta. Nós não estamos falando de Jesus e os casais, nós estamos falando de encontro com Deus. E no encontro com Deus traz o quê? A salvação. Se o homem, sendo a cabeça, não ter a estrutura suficiente para saber que ele necessita primeiramente viver as grandes coisas de Deus, como ele pode ajudar a sua esposa a viver as grandes coisas de Deus? A cabeça, irmãos, é aonde está o quê? O entendimento, aonde está o conhecimento. Não é a astúcia, porque a astúcia é divindade de pecado. Vamos lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus cria um decreto. É como se, igual no tempo de hoje nosso, fosse criado um decreto: você não pode ficar fora na rua depois das 5 da tarde. E você vai lá e quebra esse decreto. Você até em imediato momento você não é pego, mas depois você é. A serpente, ela jogou. Assim é Satanás. Você está com a faca e o queijo na mão. A salvação é sua, a salvação é minha. Mas se nós não soubermos se posicionar, se dirigir a Deus, a Senhor Jesus, ao Espírito Santo, debaixo da salvação,
essa salvação ela fica distanciada da nossa vida. Por que eu comecei desde o início? Porque houve pecado. Na nossa vida, antes de nós estabelecer a nossa intimidade com Deus, nós estávamos no pecado. Antes de aceitar Jesus como nosso suficiente Salvador, nós estávamos o quê? Debaixo do pecado. Estávamos debaixo do jugo da prisão do pecado. E Satanás nem se importava conosco. Por quê? Porque nós estávamos distanciados da presença de Deus. Até orávamos, tinha uma oração fervorosa. Mas por que depois que nós se convertemos, estamos em tratamento de convertimento, estamos arrependidos, mas estamos em tratamento de convertimento, ainda a nossa oração não é suficientemente forte? Porque a verdade não é como bater um espinho num dedo. Dói. O espinho entra, ele dói. Muitas das vezes essa fincada é necessária para que nós não façamos de novo. Porque exatamente a igreja, que é cada uma das pessoas e reunida, elas formam o templo vivo, porque cada um é da habitação de Deus, é templo. Mas quando se juntam todos no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, na mesma verdade, elas se tornam uma igreja unificada. Então elas começam a trabalhar conforme os ensinamentos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Certamente é verdade. Mas nem toda verdade faz bem. Nem toda verdade traz a justiça de Deus. Essa verdade aqui, ela trouxe a destruição. Trouxe milhões de anos de separação do homem com Deus. Pois até os profetas eram separados conforme aquilo que Deus queria do coração deles, porque já era escrito desde o início. Então devemos entender e compreender a capacidade que Deus tem para fazer as coisas da nossa vida. Saber que Deus está falando: eu vou fazer e vou fazer. Devemos trazer confiança a Deus para que Deus venha trabalhar sobre aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, e a confissão, que é a restauração da nossa vida. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro com Deus. Amém?